E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadístico. E hoje prepara teu coração que eu vou trazer o que está acontecendo no Speed Chess Championship, que sim, tá chocando o mundo. Eu vou trazer uma partida completamente assustadora do match das oitavas de final entre o francês MVL, que recentemente ganhou o Chess Tour em cima do Magnus, contra Hans Niemann, numa partida 5-2, uma partida relâmpago, que vocês já sabem. O Hans, onde ele está, a treta, e onde a treta está, a Hans Niemann. O Hans que tá tentando pegar a Yunuruga na semifinal desse torneio. Para isso, ele tem que passar do francês MVL, e eu vou trazer nesse vídeo todos os detalhes do que aconteceu em uma das partidas mais insanas desse evento até esse momento. Partida que eu vou trazer também a reação do Krikor, da Flor, vou trazer a reação do Niemann nesse vídeo, é completaço, mas eu aviso, te segura na cadeira, já chega no like e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, e o francês MVL, terrível, habilidoso, já foi campeão do mundo de xadrez relâmpago contra Hans Niemann, e olha o que vai acontecer aqui. O MVL largou ele mesmo, Equatrino, favorito de Bob, e tá lá, o Niemann escolhe aqui uma Ruy Lopes, e eles entram na variante clássica, a Morph, pô, não tem problema. Inclusive, essa partida vai ser uma partida, assim, que traz muito conhecimento sobre a Ruy Lopes. Fica de olho, olha lá, cavalo F6, agora a Roque foi jogada aqui pelo MVL, bispo E7 tudo normal, e depois de torre E1 controlando o peão de E4, vem B5, bispo B3, e depois de Roque do Niemann, aqui, o francês MVL, ele joga uma anti-Marshall, porque C3 é o lance mais jogado aqui, mas tu pode sofrer esse ataque terrível das pretas. O MVL joga o lance A4, que é o segundo lance mais jogado, a ideia é defender o D5 das pretas, por quê? Ele cria uma ameaça de tomar em B5 e joga contra a torre solta em A8, é tudo muito conhecido. O Niemann aqui, ele defende, ó lá, que é o lance teórico. Defende essa torre, defende a tomada e cria uma nova ameaça, que é preparar o lance cavalo A5. Por quê? Ele ameaça quebrar o par de bispo das brancas e ao mesmo tempo toca o peão de E4. Por isso a teoria diz que o lance aqui é D3, que foi o que o MVL fez. Ele defende o plano do Niemann controlando o peão central. E de novo, mais um lance teórico, porque o Niemann quer jogar cavalo A5, mas ele não pode agora, porque ele tá perdendo o peão de E5. Então a teoria diz o quê? D6, olha lá. Controla o peão no centro, prepara cavalo A5 e aqui o MVL segue o desenvolvimento dele. Então, é uma posição super técnica, vejam que tudo vai ligado. Um lance linka, uma ideia linka o próximo lance. O Niemann, nesse momento, consegue executar o plano dele, cavalo A5 para pegar o par de bispos. O francês defendeu com bispo A2 e agora tomar aqui é um lance possível, já foi jogado. Mas a prática mostra que as brancas acabam recuperando esse peão em algum momento. O Niemann joga o lance C5, que é um dos lances mais fortes nessa posição. E o MVL segue o plano das brancas. Olha lá, cavalo F1, cavalo pode vir para G3, para E3. Abre o bispo na diagonal também e o Niemann fecha o flanco da dama. Com outro plano que ele pode preparar em algum momento, que é o lance B3. Ele pode quebrar essa estrutura de peões aqui, depois vem torre B8. O MVL nessa posição, ele defendeu esse plano com bispo D2, vejam que as ideias vão todas muito lógicas. Se tu avançar agora, eu tomo aqui primeiro, ataco a tua dama, depois da retomada eu ganho o peão de B3. O Niemann aqui começa a trazer o bispo para uma diagonal um pouco mais ativa, ó lá. Bispo C8, já que o bispo está trancado nesse centro com o peão de E4, e aqui o MVL passa o cavalo para E3, controla bispo G4, que era um dos planos das pretas, e depois de bispo E6, aqui a ideia das pretas é que o Niemann tá propondo a troca dos bispos, mas essa coluna aberta da coluna F para a torre pode trazer contra-jogo para as pretas. O MVL aqui joga um lance lógico, que é C3, para desmantelar completamente o centro das pretas, mas a posição começa a se complicar, porque o Niemann joga o lance B3 e prepara o teu coração. Atirem as crianças da sala, que isso aqui é um escândalo. Depois de bispo B1 jogado pelo francês, a ideia do Niemann aqui é que ele ganha espaço no flanco da dama, o bispo tá trancado, ela não consegue jogar, e se o bispo não joga, a torre também não joga. Em resumo, estrategicamente, o MVL fica aqui com um bispo e uma torre a menos. Claro, as peças ainda estão no tabuleiro, o MVL vai tentar trazer essas peças pro jogo, mas isso aqui é uma posição super complicada de jogar. Vejam que o Niemann, ele segue desenvolvendo, ó lá, conecta as torres, controla o centro, não passa nada, e o francês joga outro lance lógico, D4, porque ele quer aumentar a diagonal do bispo dele, quer trazer o bispo para D3 para poder deixar a mobilidade para essa torre. Só que o Niemann não deixa, olha o que ele faz. Ele dá uma limitada feroz no bispo de B1. O MVL tem um problema estratégico grave para solucionar aqui.
Bom, nesse momento, o MVL segue jogando dentro da lógica, ele passa o cavalo para F5. É uma ideia provocativa, ó lá. Ele fica de olho no bispo, mas não é a ideia principal. Ele quer que o Niemann tome esse cavalo, porque depois de peão pôr, o MVL ganha a casa de E4, desesperada, para trazer o bispo de volta pro jogo e poder desenvolver essa torre em algum momento. Só que o Niemann, ele não cai nisso. Ele traz a torre para a coluna, mantém a posição parada, controla o centro, o francês joga dama E2 e agora o Niemann joga aqui um lance criativo e provocativo ao mesmo tempo, que é o lance torre de F em E8. Vejam que esse lance é interessante. Quando vem uma exclamação e depois uma interrogação, isso não é um erro, não é uma gafe, não é nada, é um lance interessante. A posição se mantém igualada como ela estava, nada foi alterado, só que esse lance tem uma malandragem por trás. E vejam que essa malandragem envolve o sacrifício de um peão, que o MVL, já nessa posição que tá meio desesperada do ponto de vista estratégico, o MVL pegou o peão que o Niemann vem sacrificando. Onde, Rafaelito? Fica de olho. Ele tomou aqui. Claro, se tu tomar de torre e tu leva bispo G5 e agora as brancas conseguem um contra-jogo, tá tudo cravado aqui, esse cavalo tá passando pra F5 em algum momento, o Niemann tomou de dama, que era a ideia dele, e eu preciso destacar, tudo isso jogado ao toque pelo Niemann nesse momento. E agora o MVL ganha o peão que ele planejava, lá, ele toma aqui em E5 e pega o peão. E o mundo nesse momento aguarda, bom, agora deu ruim. Deu ruim porque tá chegando ideias de F4, eu volto esse cavalo, jogo E5 e tô aumentando a diagonal do bispo, o bispo volta pro jogo. Só que não! Nessa posição, o Niemann joga um lance completamente assustador. Tu vai ver a reação do Cricor e da Flor logo depois do lance que o Niemann jogou aqui, que é uma coisa assustadora. Assustadora. Vejam que esse lance toca a dama e ameaça ganhar o cavalo. Ao mesmo tempo, o MVL, claro, vai tomar esse bispo. Ele jogou cavalo, toma G4 e nessa posição o Niemann retomou aqui com uma compensação muito difícil de ser percebida. Vejam lá, a ideia é que se tu tomar aqui, tá caindo em E7. Olha a reação do Cricor e da Flor, que acompanhava ao vivo essa partida, no momento do bispo G4, tá no ar. Parece que não era bom tomar. Bispo G4. Brilhante. Uau. Caramba, que lance maluco isso. Esse. O preto está melhor aqui. Como assim? Que loucura essa visão do Hans. Até entendo que tem jogo, tem compensação boa, mas... melhor. Bispo F4. Cavalo E5, talvez. O sonho das brancas é tirar o bispo e jogar F4, né? Pra E5, e aí começa a jogar o bispo B1, né? Não tô entendendo. É coisa completamente assombrosa. Vejam que, nessa posição, o MVL tomou em G4. Claro, o Niemann recuperou a peça dele, bota uma torre plantada aqui na 7ª fila, mas vejam que a linha que o Cricor sugeriu, ela faz todo sentido, que é o lance bispo F4, inclusive uma das sugestões da máquina, e o Cricor compreendeu a posição com clareza, porque ele recomendou também cavalo E5, que combina com a posição lá para limitar o bispo de B1 dentro da estrutura, só que aqui, se tu entrar na linha da máquina, tu vai abaixo, uma coisa assustadora, que é o lance dama H5. Só que, para que a linha das pretas funcione, o Niemann precisava ter calculado o lance cavalo B7, que agora justifica tudo que tá acontecendo aqui, porque o cavalo vem para C5, ele pode entrar em algum momento em D3, e essa peça num posto avançado arrebata tudo. E vejam que aqui a gente consegue compreender também o F4 que a Flor sugeriu, que vem agora com essa troca, olha lá, tu troca tudo aqui em E5 e joga agora F4. Qual a ideia? Quando a torre sair, tu joga E5 e o bispo entra no jogo. Então parece que tu consegue reorganizar. Só que isso não funciona, é assustador, porque aqui, torre A5 é o lance que salva a posição para as pretas, porque quando tu joga o E5 para trazer o bispo, tu leva agora cavalo C5, olha lá. O cavalo toca com a torre o ponto de A4, a torre tá entrando aqui em D2, B2 tá caindo e tudo vai abaixo, estrategicamente tá perdido de brancas. O MVL calculou tudo isso e falou, não posso entrar, ele vai ser esmagado pouco a pouco pelo Niemann, então ele tomou em G4 mesmo, o Niemann entrou com a torre na 7ª fila tocando tudo por aqui, e o francês agora segue dentro do caráter da posição lá, abriu a grande diagonal pro... O bispo agora vem pro jogo, será? O Niemann falou não, ele joga dama C5, ó lá, ameaçando mate em 2, é dama F2, dama E1, vai tudo por água abaixo, o MVL, que não gosta de defender aqui, ele faz uma defesa, ataque, vejam lá, dama H4, segura F2, ameaça entrar em H7, só que o Niemann joga G6, criando muitas ameaças, além do problema estratégico, olha lá, ele diminui a diagonal do bispo de casas claras e ameaça agora tomar em E5, e tu tá levando temas de mate na primeira fila. Como jogar
o MVL joga aqui o lance mais triste, com certeza pra ele nessa partida, que é a dama F4 simplesmente defendendo o peão de E5, só que aqui vem a bomba reluzente e brilhante do último lance, o Niemann sacrifica a dama. Dama toma E5 e o MVL abandonou essa partida inacreditável. Vejam a reação de Hans Niemann logo depois desta bomba brilhante, reluzente, dama E5. O Niemann deu uma risada por ali, foi lá, acendeu a luz da cozinha, voltou, tava já no escuro. Uma coisa assim, assustadora. Essa partida tá rodando o mundo do xadrez. E vejam que tem que abandonar o MVL, porque aqui não tem mais defesa essa posição. Vejam que, se tu tomar a dama de torre, tu vai levar mate. Então vai tudo abaixo. Mas, Rafael, e se tomasse de dama? O problema desse é que depois da troca, tu não pode tomar, claro, essa torre que segue levando mate na primeira fila, mas o que acontece contra bispo E4, e aqui segue o espanto, tu leva F5 e tá perdendo tudo aqui do ponto de vista estratégico, porque vejam que tu ainda pode jogar o lance bispo F3, já não tá levando mate, só que aqui tu tá levando o torre E1 e torre B2 e tu perde o final. Então vejam que a linha do Niemann, além de tudo, ela compreendia a vitória no finalzinho, porque agora esse peão já tá a 2 da promoção e não vai ter como defender. Eu posso tirar a torre daqui, avançar, o cavalo pode entrar também apoiando a casa de promoção e já era. Aqui são 5 pontos de vantagem para as pretas. Niemann nas quartas de final. E tá no ar a precisão desta peleja. Vejam que o Niemann fez próximo de 94%, mas foi uma destruição, uma partida realmente assustadora. 2 brilhantes, o bispo G4 e, claro, o último lance da partida, sacrificando a dama, o dama E5. O Niemann passa para a próxima fase da competição, para as quartas de final, e vai pegar o Wesley So. Vejam que o Magnus já tá lá para jogar o match dele contra o Erigaise. O placar não foi tão expressivo do Niemann contra o MVL, foi 12,5 a 11,5, vejam lá, mas o Niemann chegou até 9-4 pra cima do francês, então foi uma coisa assim, o MVL parecia que tava indo abaixo, mas ali no bullet ainda deu alguma chance o Niemann passou, vai pegar o Wesley So, e quem ganhar desse match enfrenta o vencedor de Magnus e Erigaise. Na chave de baixo nós temos Nakamura contra Nepo e Firuja contra Caruana. Seguimos acompanhando o Speed Chess Championship. Comenta aí embaixo se tu tá tão assustado quanto eu, e se tu gostou do vídeo da análise, não esquece de likear. E até os próximos vídeos!